Gurizada, hoje a gente vai iniciar aí uma nova etapa, conteúdo de ciências, uma nova unidade temática chamada de matéria e energia, onde nós vamos estudar aí conceitos da química e da física. E aqui a gente vai falar então sobre o átomo, sobre o comportamento, sobre a estrutura. Hoje um dos campos aí, né, que traz bastante conceitos e estudo, né, teóricos e que nos trazem, a gente pode até pensar que não, mas você pensa, a física de partículas, os caras estão lá estudando lá as partículas atômicas e tal, mas é graças a essas pesquisas que de uma forma indireta se trazem muitos benefícios aí para a sociedade, cara, né? Você vê lá o acelerador de partículas e tal, os caras estudando lá alguns princípios, tu pensa, pô, quanto investimento. Mas vou te dar um exemplo bem simples. Esse acelerador de partículas, o LHC, né, você pode pesquisar aí depois o que é, né, aquele túnel, né, entre a Suíça e a França lá, né, do acelerador de partículas, foi a partir daquilo ali que surgiu depois lá a internet, né, como uma ferramenta que os caras precisavam para se comunicar, né, porque são vários polos em vários países, né, vários cientistas em países diferentes precisavam se comunicar para transferência de dados entre eles e tudo mais, e a partir daí por dentro já surgiu a internet. Esse é só um dos detalhes aí. E para essa primeira aula sobre átomo eu vou trazer o histórico, né, de como se desde lá da Grécia antiga até os dias mais atuais, sobre o estudo, né, do átomo. Bom, então, vira a página aí e bora lá. Então, galera, no início acreditava-se que toda a matéria era formada por 4 elementos fundamentais: terra, água, fogo, ar, coração. Eu sou o Capitão Planeta. Exato. Vamos olhar o desenho do Capitão Planeta, não? Era legal, eu olhava. Então aí a teoria dos 4 elementos, né? Já na Grécia Antiga aí, os filósofos, aí como Aristóteles, por exemplo, então imaginavam aí que a natureza era formada aí por 4 elementos fundamentais. Mesmo o nosso cosmo, né, nós tínhamos aí a terra, né, a água, um pouquinho mais acima o ar e acima de tudo o fogo. Exato. Legal. Então, esse carinha aqui, o Demócrito, né, 460 a.C., filósofo grego. Na verdade, nessa época aí, né, antes de Cristo, aí na Grécia, esses senhores estudiosos, eles eram filósofos, matemáticos, artesãos, eram construtores, né? Os caras faziam de tudo, que nem hoje, né? Eu sou ator, cantor, modelo e capa de revista, né? Hoje é assim, né? Youtuber. Os caras faziam assim de tudo, né? Nessa época aí os caras eram filósofos, matemáticos, escultores, pintores, né? Naturalistas, assim. Aí hoje o cara sou ator, cantor, modelo, capa de revista e youtuber. Que barbaridade. Então o Demócrito, ele propôs o conceito de átomo, né, como sendo a menor parte formadora de toda a matéria. Então você vê nessa ilustração aqui, né, eles indo dividindo a matéria, dividindo. Então ele pensava que a matéria, né, qualquer pedaço, né, qualquer porção de matéria, qualquer corpo fosse, você ia dividindo ele em vários pedaços até que chegasse uma parte que ia ser indivisível. E é isso que quer dizer a palavra átomo. Átomo quer dizer indivisível. Só que ao longo dos nossos estudos aí,
nós vamos ver que não é bem assim, né? O átomo ainda é dividido, né, em partes. Aí depois chegou lá, o átomo é formado daí por prótons, por nêutrons, por elétrons, os nêutrons mais tarde. E hoje a gente já sabe que até os prótons já são divididos, né? Então, não é bem assim. A palavra átomo quer dizer indivisível, mas um átomo pode ser dividido sim. E quando se rompe o núcleo de um átomo, por exemplo, faz BUM! Bomba atômica. Mas o Demócrito então foi o primeiro aí a propor essa ideia da matéria ir sendo dividida até chegar à sua menor parte. Outro cara, né? Lavoisier, que era francês, com a sua frase mais famosa: na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Ou s'il vous plaît, merci beaucoup, au mon amour. Então, o Lavoisier foi um químico francês. Esse também era daquela época lá, assim, né, que os caras eram filósofos lá. Ele também era modelo, ator, cantor, youtuber, né? Ele era químico, ele era economista, trabalhava lá no setor de economia também. Tá? O cara fazia de tudo. E ele é considerado aí um dos pais, o pai da química moderna. Em 1789, ele lança aí o Tratado Elementar da Química, né? Um livro, uma publicação, que lançou as bases para o futuro desta área da ciência. Lavoisier dedicou-se ao estudo experimental do enferrujamento dos metais e da combustão, da queima. Eles olhavam assim, por exemplo, lá a queima da madeira, né? Quando se queimava lá um pedaço de madeira, um tronco, e aí eles achavam que como diminuía de tamanho, que partículas eram perdidas, que se perdiam partículas, certo? E aí vem a lei dele aqui, né? Nada se cria e nada se perde, tudo se transforma, né? Uma matéria não surge do nada, uma matéria vai surgir de outra, e uma matéria não deixa de existir. O que ocorre é uma transformação de um elemento químico em outro. Vou te dar um exemplo simples. No Sol, a nossa estrela que nós estudamos lá no início do ano, lá em cosmologia, no universo, lá nós temos uma estrela, né, que está fazendo combustão, né, hidrogênio. Mas esse hidrogênio não está sendo perdido, ele está sendo transformado em hélio. E esse hélio depois vai ser transformado em carbono e assim por diante, até chegar no ferro, né, e a estrela se extinguir. Então é a transformação. Então ele tem essa lei aqui que a soma das massas das substâncias dos reagentes, ou seja, aquelas substâncias que estão reagindo, né, vai ser igual à massa dos produtos. Então nada se perde, tudo se transforma. Se eu tenho tanto de reagente, os produtos podem ser outras substâncias, mas a quantidade vai ser a mesma, a massa vai ser a mesma. Certo? Cara, e só um detalhe, o Lavoisier, né, por brigas científicas, tinha um carinha, um médico, Marat, não me lembro agora, não tenho certeza do nome dele, mas que queria entrar pro ramo e tal, e não foi aceito as teorias dele, né? Porque as teorias do Lavoisier estavam certas. Mas esse cara, depois na época da Revolução, na época... O Lavoisier viveu numa época ali que se fala lá, né? Trevas e iluminismo, tinha de tudo, né? Mas na época das trevas aí, né, o Lavoisier, ele foi preso, né? Foi preso e ele foi guilhotinado, cara. Decapitado, jogado numa vala comum. Só depois não sei quantos anos lá que fizeram as honras, né, pro Lavoisier e tudo mais. Né? Mas Lavoisier foi guilhotinado, cara. Muita gente já, vocês aí, talvez já tenham ouvido falar dessa frase, que na natureza se perde, tudo se transforma, né? Ah, Lavoisier. Agora, não é todo mundo sabe aí que o Lavoisier foi guilhotinado, cara. Não é fácil. Bom,
Vamos seguir o baile. Mais adiante já, né? A gente começou lá na Grécia, lá antes de Cristo. Depois teve outros estudos sobre o comportamento lá dos elétrons. Né? Aí na minha página você encontra aí a história da eletricidade, você pode ver lá também, com o próprio aí Demócrito fazendo experiências com a resina, com âmbar, né? E vendo a atração elétrica, tá certo? Se você tiver um tempinho, você vai aí no canal, né? Você se inscreve no canal, você ativa o sininho, ring the bell. Ring the bell não dá, né, cara? Mas aqui já em 1803, então nós temos aí o John Dalton, né, em inglês, analisando uma mistura de gases e baseados aí no conceito de Lavoisier, né, de todos os princípios de Lavoisier, nos estudos do Lavoisier, ele vai propor alguns conceitos. Então, os átomos são maciços, né, maciço, e apresentam forma esférica. Ele definiu isso aí, né, definiu que era maciço e tem forma esférica. Os átomos são indivisíveis, ele acreditava então que o átomo realmente não podia ser dividido, estamos em 1803. E que os átomos são indestrutíveis, né? São indestrutíveis, né? Nada se perde, mas ele não entendeu a parte ali do se transforma, tá? Que eu lembre-me mais tarde, obrigado. Um elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas propriedades, né? Então lá, o ferro é formado por átomos de ferro, né? São todos iguaizinhos, certo? Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes uns dos outros. O ferro é diferente do carbono, esse era o conceito dele. E o peso relativo de dois átomos pode ser utilizado para diferenciá-los. Sim, nós vamos ter átomos com massa maior do que outros. Isso é uma verdade. E então o modelo dele era chamado modelo bola de bilhar, por isso que eu botei essa bola 8 aqui. Então, porque ele imaginava que o átomo fosse esférico e maciço, né? Que não houvesse espaço lá dentro, certo? Então nós temos aqui a representação de átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio e átomos de bromo, né? A questão lá do tamanho, né, que são diferentes, certo? E essas eram as propostas aí do John Dalton. Um detalhezinho que eu não falei agora eu vi a palavra oxigênio aqui, que eu não falei do Lavoisier. O estudo dele então aqui com o enferrujamento, então ele estudava, né, as propriedades do oxigênio na combustão, que para ter combustão aqui nós precisamos também ter o oxigênio. Quem deu o nome não foi quem descobriu, né, a substância, né, as características da substância, a formação do oxigênio, mas quem deu o nome para o elemento químico foi o Lavoisier. Né? Oxis, aí vem do grego e quer dizer ácido, né, agudo ou ácido, né, e gênio ali quer dizer de formação, né, que dá origem. Tá? Então quem deu o nome para o elemento químico oxigênio foi o Lavoisier. Então John Dalton, seu modelo atômico, com as suas leis, né, maciços e apresenta forma esférica, chamado de modelo de bola de bilhar. Seguindo, nós vamos para o modelo atômico de Thomson, J.J. Thomson, né? Joseph John Thomson. Também em inglês, 1898, né? Nós estávamos aqui em 1803, quase mais um século aí. Então ele já conhecia a existência das partículas chamadas de elétrons. Eu comentei aí que já desde lá da Grécia lá, né, já se fez lá o estudo lá no âmbar, e então já se conhecia aí as características do elétron, né, da atração elétrica das partículas.
Então, através da observação do experimento em catódicos formados em gases submetidos a alta tensão, ele formulou algumas considerações. Professor, você vai devagar e tem as coisas que eu não estou entendendo aí. Eu estou ficando com alta tensão aqui, professor, não estou entendendo. Se você se acalma. Seguinte, então nós temos aqui um tubo, depois eu vou mostrar no vídeo aqui um tubo, onde vai ter um gás, e nesse gás é submetido então a alta tensão, tensão elétrica, né? Diferença de potencial. Se inscreve no canal aí, vai assistir umas aulinhas de elétrica aí que tem no 8º ano lá, né? Tem uma aulinha lá, DDP, diferença de potencial, tensão elétrica. Traduzindo outras palavras para ti, então vai ser descarregado aqui, né? Eletricidade, e ele vai observar então aqui a existência aqui, né? Os elétrons, que os elétrons se locomovem, né? Os elétrons partem de um átomo para outro. Vou colocar o videozinho aqui para você ver. Então aqui está o tubo, ó. Como está sendo, ó. Esse feixe de luz aqui, então tem um gás. Isso aqui são elétrons, cara. Aqui o cara com ímã, ó. Eletromagnetismo. Ó. Repeliu. Ó. Aproxima. Repele. Então deixa eu voltar aqui. Então isso aqui, ó, esse feixe de luz que você está vendo aí, são elétrons. Elétrons partindo aí nesses gases aí, né, de um átomo para outro. Tá certo? Então esse aqui que é o experimento que ele fez aqui, nesses catódicos aqui. Então é um experimento aí com gás submetido à eletricidade. Tá ok? Então esse aqui é o Thomson. Aqui até está ele, ó, fazendo os experimentos aqui com os gases para analisar os elétrons. E através desses experimentos ele vai estabelecer então as suas regras, né, sobre o estudo do átomo. Então o átomo é uma esfera, para ele sim, mas não é maciça. Tá? O átomo ele é neutro, já que toda a matéria é neutra. Então ele percebeu aqui, ó, como os átomos, né, como o átomo apresenta elétrons que possuem cargas negativas, logo ele deve apresentar também partículas positivas, já que o átomo é neutro, e se ele tem cargas negativas, ele deve ter também cargas positivas, certo? Os elétrons não estão fixos ou presos no átomo, podendo ser transferidos para outro átomo em determinadas condições, que é o que ele mostrou ali, e é o que acontece, né? É o que acontece aí, a transferência de elétrons, corrente elétrica, cara, né? Eu estou gravando agora aqui, estou com luz aqui, o computador está aqui, o celular está aqui. Isso tudo é transferência de elétrons, partículas elétricas que vão de um átomo para outro. Então o modelo dele, do Thomson do átomo, já é esse aqui, que é o chamado modelo Poudin, aonde teríamos as cargas positivas, né, aonde estão inseridas aqui então partículas negativas, e elas não são fixas, elas conseguem então se transferir de um átomo para outro, beleza? Então essa aqui é o começo aí da história, né, do átomo, desde lá dos elementos fundamentais até a menor parte, né, que não podia ser mais dividida, e alguns modelos atômicos. Na próxima videoaula eu vou trazer o último modelo aí, do Rutherford e do Bohr, né, que é aquele modelo atômico que você já deve ter visto lá, né, o centro, com aquelas elipses ao redor, girando as coisinhas lá ao redor, né, aquelas coisinhas lá. O que é aquelas coisinhas lá, pessoal? Fica girando lá, certo? Então essa vem para a próxima videoaula, certo? Nessa de hoje era isto. Fechamos aqui.